Quem és tu e como surgiu a música e a guitarra na tua vida? Pá, Daniel Oliveira, faz. Quem és tu? Bem, nunca me deparei com uma coisa dessas, uma pergunta dessas, portanto vamos Então é uma aqui- boa pergunta. vamos retroceder. Olha, faz só uma coisa, para Sim. facilitarmos a vida ao Filipe, Ok. fala um bocadinho mais perto. perto do microfone, Ok. faz favor. Tá bom assim? Yeah. Tá. Então vamos lá. Então, é assim, eu nunca tive músicos na família. Sei que o meu bisavô, ou seja, o avô o pai da minha avó materna, tocava guitarra portuguesa, mas eu nunca vi, nunca ouvi, pronto. Mas acho que isso era uma cena, isso era verídico. Nunca tive músicos, mas tive um background musical muito forte, ou seja, sempre só ouvi muita música na minha casa. E música muito diferente. Eu sei que o meu pai tinha nos anos 90, um daqueles Pioneer XPTO, e eu conheci lá tudo. Eu lembro-me, eu ficava miúdo, ficava lá a olhar para aquilo era bué de alto. E conheci assim os Dire Straits, os Pink Floyd, Mais influências. o Caetano Veloso, Maria Bethânia. Pronto, ou seja, sempre tive exposto a muita música diferente. Depois ia ter com os meus avós também gostam de música. Conheci os Animals, os Shadows, os Beatles, que é uma coisa que eu estou eternamente grato. Foi eles terem me apresentado os Beatles. Portanto, eu sempre me lembro de ter ouvido muita música desde miúdo. Mas não era de todo aquilo que me puxava. Até que quando eu fiz 8 anos, o meu pai ofereceu-me uma guitarra clássica. E comecei a ter aulas. Tive aulas numa escola, mas fui a 2 ou 3 aulas. Não. Foste um aluno Não curtia nada. exímio. Sim, eu não gostava de fazer as coisas por obrigação. Nunca gostei. E então aquilo não me puxava para nada. Depois até lembro-me da história da flauta. Quando andava na escola, tinha negativa à música porque eu não gostava nada daquilo. Um músico negativo à música. Sim, não gostava daquela coisa da flauta. Não gostava daquilo. Pronto. Até que, pois houve ali uma fase em que os meus pais divorciaram-se, não sei o quê, e eu lembro perfeitamente, houve vários cliques na minha vida que me despertaram para fazer música, mas houve um muito específico que eu nunca mais me esqueço de estar em casa dos meus avós paternos e estava a fazer zapping na televisão e estava a passar no Hollywood o filme dos Doors, realizado pelo Oliver Stone, com o Val Kilmer a fazer o... Nota-se que tu gostas do filme só porque sabes quem é que fez aquilo tudo. Lá está. Sim, esse filme marcou-me muito e eu fiquei vidrado naquilo e pensei, uau, eu gostava de fazer isto, eu quero ser um rockstar, porque aquilo era tudo sobre rock and roll e não sei o quê. Pronto, e esse foi o primeiro grande clique, e depois a partir daí comecei porque eu depois tinha a cena de... ficava completamente obcecado. Quando gostava de uma coisa, ficava completamente obcecado por aquilo. Então comecei a descobrir outras bandas. Foi os Doors, depois vieram os Red Hot Chili Peppers. E pronto, depois comecei como cantor. Muita pouca gente sabe disto. Tu cantas? Sim. Não canto. Ok. não canto. Ok. Era cantor na altura. Uma cena de amigos, uma banda que se chamava Amor e Cerveja, ainda chegámos a tocar e aquilo era a grande cena. E eu cantava e pronto, era aquelas malhas. O gajo era obcecado por Nirvana, Pearl Jam e não sei o quê. Mas nunca pensando que aquilo ia ser a minha vida. Só que houve uma altura em que eu me deparei com a questão: eu, se não vou fazer isto, vou fazer o quê? Porque eu odiava a escola, eu não gostava da escola. Pronto, sou super sincero. Era um aluno que fazia as coisas assim meio torto e não sei o quê. E costumo dizer que a música salvou uma vida, porque se não fosse a música eu não faço ideia O que é que estavas a fazer? Possivelmente tinha um emprego das 9 às 5 e não era feliz. Pronto. E felizmente apareceu isto da música e deu-me o clique de... Lá está, outro grande clique que eu tive. Ofereceram-me, uma vez quando eu fiz 13 anos, ofereceram-me um DVD. Na altura ainda se via DVDs. Ainda se vê. Eu acho que isso já essas coisas Não, vão eu vou dizer, por por exemplo, eu tenho o DVD dos Alter Bridge que me ofereceram do concerto deles e aquilo vem DVD, Blu-ray, Ok. a caixa vem Blu-ray, DVD e CDs. Já não vejo um DVD mas acho que isso é altamente. Pronto, e ofereceram-me um DVD. Aliás, ofereceram-me 2, desculpa. Que foi o que mudou totalmente a minha percepção e que me levou a tomar a decisão
eu vou aprender música, pronto. Que foi o DVD dos Red Hot Chili Peppers ao vivo em Slane Castle. E outro que foi o Nirvana Live at Reading 92. Pá, e eu devorei aquilo. Eu via aquilo todos os dias. Eu dei cabo do sofá da minha mãe. Porque o que eu sei de bateria hoje foi a tentar aprender as malhas dos Nirvana no sofá Ok. lá de casa. Estás a ver? Dei cabo daquilo. E depois foi a cena, a guitarra, lá está. A guitarra veio por causa do DVD dos Red Hot, o Slane Castle. O John Frusciante, neste caso, foi o gajo que me O impulsionou. impulsionador. Sim, completamente. E pá, depois o resto é a história. Fui estudar, Exatamente. fui para o Orfeão, tirei o conservatório em guitarra clássica, 3 anitos, e foi muito intenso. E depois veio o jazz, fui para o outro clube, não sei o quê, e pronto. E E agora estás aqui. agora estou por aqui. Estás por aqui. Exatamente. Tu enquanto estiveste na tua primeira reação com a guitarra, foste logo para a guitarra ou houve outra coisa para outro instrumento? Não, Aqui houve a flauta, como eu não te viste? disse. O que é que disseste? Houve a flauta, Houve a flauta, pá. Antes disso houve a guitarra que me foi oferecida, que eu não liguei nada àquilo, não Sim. gostava daquilo. Depois veio a flauta, Porque flauta de bisel. Como tu dizes, imitavas a bateria, mas foste parar à guitarra. Sim, mas antes disso, eu acho que os grandes culpados da cena da música e desta coisa da música ao vivo e tocar numa banda, não sei o quê, foram esses meus amigos, que são meus irmãos hoje em dia, somos grandes amigos, felizmente continuamos, que era essa banda que eu tinha, Os Amor e Cerveja, que eu comecei como cantor. Ok, sim, Estás a sim, ver? sim. E isso talvez tenha dado o bichinho. O primeiro contacto que eu depois tive com a guitarra, eu comecei a aprender umas coisas com eles. Ok, Opá, ok. E ainda no sábado fui tocar a Leiria e essa malta foi lá ver. E há lá um deles que se vira e diz, o Lemes vira-se e diz assim: pá, este gajo nem sequer sabia fazer um sol maior. E eu nem sequer sabia fazer um sol maior. Era difícil Sim, para sim, mim sim, fazer um sim, sol sim. maior. Estás a ver? E esse foi o primeiro contacto. Lá está, isso depois aliado a todos esses DVDs que me ofereceram, às coisas que fui descobrindo, porque depois, como eu te disse, eu era obsessivo. Eu lembro-me que nessa fase o YouTube ainda era uma coisa muito recente. Mas só para tu veres, eu era tão obcecado por Nirvana que eu tinha um caderno em que eu apontava os dias e à frente escrevia: já vi os vídeos até esta página. E no dia seguinte voltava lá e fiz o YouTube todo, tipo 300 e tal páginas, durante não sei quanto tempo, a ver os vídeos todos dos Nirvana, tudo o que era Isso é concertos ao vivo, obsessivo. entrevistas. Tens um problema de obsessão. Pá, Hoje- completamente hoje- obcecado. Hoje em estás a dia ver? estarias num. Como é que se diz? Cena Num de stalker. psicopata, pá, isto No psicólogo. Pois, não sei, mas fiz isso, estás a ver? Ou seja, e fiz isso com mais. Não fiz dessa, eu era obcecado por Nirvana e pelo grunge na altura. Quem me conhece sabe que tinha mesmo uma opção por aquilo, porque era cantor também, pronto. Mas acho que esse foi o grande motivo, foi mesmo isso. Foi tipo esse DVD, o Slane Castle, aquela intro dos Red Hot, pá, ver o Frusciante a tocar o Can't Stop, aquele riff e o gajo a rodar, a rodopiar, aquela cena mesmo, vamos tocar isto. Pá, foi isso que me Ok, fez ok. querer aprender o instrumento a sério. Foi esse o clique inicial. Nice. Olha, Esse. tens uma história bastante interessante. Tens uma coisa em comum comigo. Eu também não tenho músicos na família, zero. Uhum. Zero. E acho que nem contacto com música tinha, sabias? Tipo, Nada? Tipo, o máximo que se ouvia de música era o meu pai que volta e meia punha qualquer coisa a dar. E acho que, mas tipo, Scorpions. O meu pai Ok, curtia de Scorpions. fixe, O meu pai fixe. curtia muito Scorpions. Mas nada de. O pai também curtia de Queen de vez em quando. Mas pronto, não era uma coisa que habitual. não era uma coisa que tocasse em casa, não era? Pá, eu lembro que o meu pai tinha, lá está, e depois era todo picuinhas, tinha aqueles equalizadores super antigos. Pronto, é que nem aparelhagens havia em minha casa. Ok, Ok? ok. A Não, a casa primeira havia. aparelhagem que foi para lá foi para mim. Ok. E depois na altura, quando era adolescente, era mesmo DJ, nada de rock, E DJ. eu lembro de uma festa de anos que estiveste lá com um spot DJ. Houve uma altura que era lembro DJ, eu disso. já fiz milhentas coisas, depois o rock apareceu. Mas lá está, como tu, zero de. Sim, mas eu estou aqui a romantizar. Também havia algumas fuleiradas que hoje. Pá, mas é engraçado que eu lembro, o meu pai tinha um disco, aquilo é muito fuleiro, mas aquela capa
Eu ainda hoje lembro daquela capa, que era o disco de uma banda brasileira, que era os Só Para Contrariar. Estás a ver? Vocês conheciam essa banda? Não, nunca Pá, vi. aquilo era muito afleio, pronto. Mas eu lembro-me do disco, porque a capa era bonita, Yeah. era jeitosa. Mas pronto, depois também sempre tive. Eles ouviam sempre muita música brasileira. Eu lembro de ouvir o Caetano Veloso, Ok. o Chico Buarque e isso tudo. E eu acho que esse background foi super importante para mim Para ti, sim. no futuro. Mesmo não querendo ser músico, a gente vai assimilando algumas coisas, né? Vai criando o ouvido. Claro, e porque isso foi importante. isto de ser músico não é só tocar o que gostamos, isto vamos ser Sim, mais claro. honestos e Claro. diretos possíveis, não é? Isso Ah, para-se dizer. nós temos de tocar um bocadinho de Claro. tudo e quanto mais bagagem nós tivermos, e Sim. como, olha, estávamos ainda há bocado a falar do Telmo Santo, que foi ele também falou nisso Ganda aqui. Telmo, um abraço, pá. Já toquei com ele. Ele na última Amigo. live, na última, quando ele cá esteve, não lembro se foi eu, não foi a penúltima, falámos disso. Uma pessoa tem que ter cultura musical, tem que saber, nem que seja para aplicar o teu estilo. Eu acho que isso, É- eu acho que é isso é importante. muito importante. Que elas, eu nunca. Eu falo contra mim, que eu sou muito horrível em cultura musical. É. Atenção, sou muito mau. Mas sim, Está a melhorar aos Pá, poucos. Estou a melhorar aos lá está, poucos. eu como sou obcecado, depois sei muitas coisas e com guitarra foi gravado aquilo e não sei. Pronto. Yeah. Essas coisas, mas eu acho que é muito importante isso que tu estás a falar, a cultura musical e teres vários backgrounds musicais e também ter o discernimento, porque quando tu vais estudar música, isto aconteceu-me no clássico e também aconteceu-me no jazz, tem que haver um período de imersão nesses estilos, mas para mim sempre foi muito importante também contrariar aquela coisa de agora só vou ouvir isto. Eu nem consigo, estás a ver? Nunca Exato. consegui fazer isso. Eu lembro quando eu fui estudar para o OT, eu tive muito imersivo na cena do jazz, mas ouvia outras coisas. E havia malta que só ouvia mesmo jazz. E está tudo bem com isso, porque eles realmente Respiram mais jazz, se ficaram calhar. mesmo prós naquela cena. Porque eu costumo dizer, não sou nenhum jazzman, também não sou nenhum rockstar. Exato. Portanto, não sei bem o que é que sou, estás a ver? Exato. Mas o meu objetivo é assimilar várias coisas. Exato. Isso sempre foi o meu mote maior. É sempre Sim, isso. sim. E não está errado, nada errado. Sim.